E se o Bitcoin substituísse todo o dinheiro que a gente conhece? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas vamos pensar nisso por um instante. Um sistema monetário totalmente novo, digital, global e baseado só em Bitcoin. Olha, essa ideia tem um nome: hiperbitcoinização. E ela basicamente divide o mundo em dois. De um lado, tem gente que enxerga uma utopia, sabe? Um futuro de liberdade financeira, de progresso. Mas do outro lado, tem quem veja um verdadeiro pesadelo econômico, com tudo parado, estagnado. É o sonho contra o pesadelo. Tá, mas para a gente poder entender esses dois lados da moeda, literalmente, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o que é essa tal de hiperbitcoinização afinal. Então, a ideia é essa. Um ponto em que o Bitcoin se torna a moeda dominante no mundo inteiro. Ele não seria só um investimento, mas o dinheiro do dia a dia. O meio de troca, a forma de medir os preços de tudo, de guardar valor. Quem defende isso vê como uma revolução, né? Uma economia global que funciona com uma moeda que não tem dono, que não pertence a nenhum país. E aqui a gente chega no coração do debate. A pergunta fundamental é: o que faz a economia girar de verdade? É a capacidade de criar mais e mais dinheiro sempre que for preciso? Ou é justamente o contrário? A garantia de que o dinheiro é limitado, é escasso? E essa imagem aqui, ela mostra bem esse choque de mundos. De um lado, a gente tem o nosso sistema atual, né? O real, o dólar, o dinheiro que a gente conhece. A oferta dele é elástica, ou seja, os bancos centrais podem imprimir mais. Do outro, o Bitcoin, completamente diferente. A oferta é fixa, travada em 21 milhões de unidades e ponto final. Não tem como criar mais. É código contra decreto. Quem critica a ideia do Bitcoin como moeda única diz o seguinte: a economia é como um motor, e esse dinheiro novo é o combustível. Sem a capacidade dos bancos centrais de injetar mais dinheiro, como é que se financiam grandes projetos? Como se constrói uma ponte, uma fábrica, como se investe em tecnologia? A economia simplesmente pararia. E olha só esses números, para a gente ter uma noção do que isso significa na prática. Em só 10 anos, a quantidade de reais e dólares no mundo mais do que dobrou. É muito dinheiro novo entrando no sistema. Isso pode até estimular o crescimento, claro, mas tem um preço, né? E o nome dele é inflação. Para essa galera, voltar para um sistema de dinheiro limitado seria um retrocesso gigantesco. Imagina só um mundo onde tudo fica mais barato o tempo todo. Parece bom, né? Mas pensa bem, se os preços caem, as empresas ganham menos. Se elas ganham menos, os salários caem também. Ninguém quer gastar porque amanhã vai estar mais barato, a economia trava. É o que chamam de espiral deflacionária. Mas vamos virar a mesa. Para os entusiastas do Bitcoin, essa limitação de 21 milhões não é um defeito, é a principal qualidade. Eles argumentam que essa certeza, essa previsibilidade de que não vai ter mais dinheiro sendo criado do nada, é isso que cria uma base sólida para a economia. A lógica aqui é o inverso da inflação. Pensa comigo, se a quantidade de dinheiro é a mesma, mas a gente produz mais coisas, o que acontece? Cada pedacinho de dinheiro compra mais, o dinheiro se valoriza com o tempo. Isso muda tudo. O incentivo passa a ser poupar, investir com cuidado e não sair gastando tudo com medo de que o dinheiro perca valor amanhã. É exatamente o que essa frase quer dizer. Com um dinheiro finito, um dinheiro forte, a gente passa a pensar a longo prazo. Os investimentos se tornam mais inteligentes, mais eficientes. E isso, segundo eles, levaria a um boom de tecnologia e abundância de verdade, não uma abundância artificial criada pela impressão de dinheiro. Ok, então a gente já viu que a briga é boa no campo econômico, mas olha, o buraco é bem mais embaixo. A discussão vai muito além de inflação e deflação. A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de bitcoins é: quem manda no dinheiro? É o governo? Ou somos nós, os indivíduos? Existe uma teoria chamada cartalismo, que diz basicamente o seguinte: o dinheiro que a gente usa só tem valor porque o governo diz que tem. Ele obriga todo mundo a pagar impostos com aquela moeda e pronto, ela passa a ter valor. O poder vem do Estado, da canetada. E é aí que o Bitcoin entra chutando a porta. Ele é visto como um desafio direto a essa lógica. Como ele não é de nenhum país, ele cria uma alternativa, uma infraestrutura de dinheiro neutra. Para muitos países, isso poderia ser uma saída para escapar da dependência de moedas fortes como o dólar, por exemplo. Isso não é só a teoria, não. Aconteceu de verdade. El Salvador foi lá e fez. Em 2021, o país se tornou o primeiro no mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial, lado a lado com o dólar. E claro,
Isso gerou uma reação enorme de órgãos como o FMI, que não gostaram nada da ideia. Essa frase aqui resume bem a visão mais, digamos, libertária da coisa. A ideia é que, com o Bitcoin, o jogo vira. O Estado não pode mais imprimir dinheiro para se financiar. Ele passa a depender do cidadão. Ele precisa se tornar mais eficiente, prestar serviços melhores, porque agora ele é que é submisso ao dinheiro, e não o contrário. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Beleza, o poder sai do Estado, mas vai para quem? Se um grupo pequeno de pessoas, os primeiros que compraram Bitcoin, acumula a maior parte da riqueza, a gente não estaria só trocando uma elite por outra? Uma nova elite que, pior, não responde a ninguém? A resposta dos defensores para isso é que o mais importante não é quem tem o dinheiro agora, mas sim as regras do jogo. E as regras do Bitcoin, segundo eles, são fixas, imutáveis, ninguém pode mudar. Então, com o tempo, o campo se nivelaria. O sucesso viria do mérito, da produtividade, e não de quem tem acesso à impressora de dinheiro. Então, no fim das contas, a gente fica com isso. Dois caminhos completamente opostos. Duas visões de futuro que não poderiam ser mais diferentes uma da outra. Um sonho ou um pesadelo. De um lado, a visão dos defensores. O mundo com mais liberdade, sem inflação, com muito mais produtividade e avanço tecnológico. Do outro, a visão dos críticos. Uma bolha especulativa gigante, uma economia parada, mais desigualdade e ainda por cima um gasto enorme de energia. É o céu contra o inferno. Para os mais céticos, tudo isso não passa de uma grande aposta. Eles olham para a volatilidade do Bitcoin, que sobe e desce o tempo todo, e dizem, não dá para construir uma economia global em cima disso. Seria a prova final de que criptomoedas não servem como dinheiro de verdade. E no fim, tudo se resume a uma pergunta. Uma pergunta bem fundamental sobre o que é o dinheiro. O que dá valor a ele? É a promessa de um governo, de um Estado, ou é a certeza matemática de uma linha de código? No que a gente confia mais para o futuro? A resposta? Bom, essa ainda está sendo escrita.